Deus celebrou o primeiro casamento. Assim, essa instituição tem como seu originador o Criador do universo. A Bíblia diz: venerado seja o matrimônio. Ele foi uma das primeiras dádivas de Deus ao homem e é uma das duas instituições que, depois da queda, Adão trouxe consigo para além das portas do paraíso. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nesse relacionamento, o casamento é uma bênção, preserva a pureza e felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem e eleva a natureza física, intelectual e moral. Que ideal maravilhoso! No programa desta semana, vamos examinar alguns dos princípios por trás do casamento. Começa agora Lições da Bíblia. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Gênesis 2, 18. Tema da semana: casamento, um presente dado no Éden. Olá, amigos, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia, aqui pela sua TV Novo Tempo. Seja muito bem-vindo à bancada do programa. E mais uma vez, recebe dois amigos que estão retornando para juntos discutirmos um assunto maravilhoso que você vai poder aprender muito com certeza nessa semana. Quero apresentar mais uma vez para vocês o pastor Gilson Gritzner, pastor da igreja do NASP Hortolândia. É realmente uma igreja muito bonita, universitária. Seja bem-vindo, pastor, mais uma vez conosco, viu? Obrigado, pastor Leves. E como está o trabalho ali, naquele bonito lugar? Graças a Deus, mais um ano que começou, na perspectiva e na expectativa de que Deus abençoe tanto a universidade quanto a igreja também. Que bom, que maravilha. O nosso abraço aí carinhoso a todos os funcionários, alunos, aqueles que dão a sua vida e vivem neste bonito lugar ali no NASP Campus Hortolândia. Também recebo mais uma vez o pastor Luiz Timóteo de Farias Júnior, também conhecido como pastor Timóteo. Pastor Timóteo é pastor na igreja e distrito de Mococa, interior de São Paulo, numa região administrativa conhecida como Associação Paulista Central. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor, ao programa. Obrigado, pastor Lanza. Uma alegria recebê-lo, viu? Para mim também, voltar aqui. Então tá bom. Eu me esqueci de citar aqui o pastor Gilson. Ele também faz parte de uma região administrativa conhecida como a Associação Paulista Sudoeste, né? Não poderia cometer esse pecado aqui, já que eu citei aqui a região administrativa aqui do pastor Timóteo. Meus amigos, vamos fazer uma oração para nós começarmos o programa dessa semana? Vamos orar. Pai querido, mais uma vez vamos abrir a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos orientando em todas as coisas. Amém. Por Jesus. Amém. 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 Tema dessa semana: casamento, um presente dado no Éden. Não sei se é impressão minha, mas se tem uma instituição que tem sido pisada através dos séculos e especialmente nos últimos anos, é essa questão do casamento, não é, pastor Gilson? Família, né? O diabo sempre procurou destruir as mais belas coisas que Deus criou. Né? E o pecado veio para arruinar a natureza humana e também os relacionamentos humanos. E a família, uma bênção divina, uma ideia de Deus. Deus fez o primeiro casamento e, infelizmente, nós vemos aí uma crise extrema de identidade e de conceitos também do que realmente Deus quer para nós como seres humanos. A sua visão também, pastor, sobre essa questão? O que o pastor Gilson está dizendo é verdade mesmo. Vivemos em um mundo muito populoso, onde nós temos muitos meios de contato, mas pouco nos relacionamos intimamente, de maneira afetuosa,
Especialmente nessa época de redes saudável. sociais, né? Pois é, isso. A gente tem muitos relacionamentos virtuais assim, mas impessoais, né? E eu acredito que o casamento sofre com isso também. Uhum. Nós estamos aqui hoje para, inclusive, saber um pouco dos conselhos e princípios de Deus, né? Que, afinal de contas, é o nosso Criador. É verdade. Ele sabe o que é melhor, né? É verdade. Para nós e para a nossa felicidade. Nós ouvimos agora há pouco, na abertura do programa, este verso principal aqui, que está no livro de Gênesis, no capítulo 2 e o verso 18, que diz: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa ideia da família surgiu antes do pecado, não é, pastor Gilson? Com certeza. Deus, antes de criar a mulher para o homem, Deus criou uma necessidade. Deus permitiu que Adão sentisse vontade, o desejo de ter alguém para que ele pudesse compartilhar a sua vida. O contexto nos dá a entender assim, porque Adão havia terminado de dar nome aos animais. E eles eram em casais, né? Pares, né? Pares, Macho e fêmea. E ele não viu um ser correspondente à sua imagem, à sua pessoa. E ele se sentiu só. Então Deus estabeleceu essa necessidade, essa vontade de ele ter alguém. E aí então Deus cria uma pessoa perfeita, ideal, idônea para ser a sua companheira no paraíso antes do pecado. Isso nos dá a ideia, pastor Timóteo, de que para nos unirmos a uma família, nos unirmos num casamento, nós devemos primeiro sentir esta necessidade, não entrarmos para uma relação matrimonial e uma vida de casamento sem sentirmos essa profunda necessidade de um relacionamento mais profundo. Isso mesmo, nós sentirmos necessidade, né? E estarmos também preparados para isso. A Bíblia é bem clara em dizer que nós precisamos aprender a valorizar as pessoas. E com certeza, quando Deus levou Adão ali para poder nomear aqueles casaizinhos de animais, Deus estava provocando no coração de Adão: olha, Adão, eu estou despertando necessidade de uma mulher. Eu quero que você a valorize muito. Não é assim que acontece quando a gente sente falta de uma coisa? A gente, quando recebe, se sente muito bem, né? Claro, verdade. Da mesma forma, Deus preparou ali o contexto para que o homem pudesse valorizar muito. Essa ideia é uma ideia que vai de encontro, vai contra a ideia de que o homem é superior à mulher ou vice-versa. Ambos se completam, Pois né? E um outro detalhe muito importante de Gênesis 1, 27, onde a Bíblia diz: Deus criou homem e mulher. A imagem de Deus os criou. Deus é um ser relacional e há uma sagrada e íntima relação entre os membros da divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, um só Deus. Adão, sozinho, não representava plenamente a imagem de Deus, porque Adão foi criado com a necessidade de relacionamento. E quando Deus despertou essa necessidade, Deus supriu essa necessidade. Ao ser criado à imagem de Deus, ele nasceu, foi criado com essa natureza relacional. E com quem ele se relacionaria? Tinha que ser alguém semelhante a ele. Não um anjo, nem o próprio Deus, nem os animais, mas alguém semelhante a ele. Foi quando Deus lhe concede Eva. Agora, essa frase, quando Deus diz assim, foi uma conclusão divina, que ele já sabia, claro. Não é bom que o homem esteja só. Vamos tentar imaginar assim, por que Deus disse essa frase? O que estava por trás dessa frase de Deus? Não é bom que o homem esteja só, pastor Timóteo. Inclusive, tudo era bom ali no contexto da criação até aquele momento, né? Exatamente, porque tudo Deus dizia era bom, no final era tudo muito bom, mas não era bom. Mas ele disse, não é bom que só, o homem esteja viva só. O homem precisa, tem necessidade. Na verdade, a essência do homem, uma necessidade essencial do homem, é se relacionar. Se o homem não se relaciona bem, ele pode ter o que tiver. Material, reputação. Ele precisa de se relacionar bem com as pessoas e com Deus. É isso que dá o equilíbrio, né? Equilíbrio. Para ele. Solidão. A primeira coisa que Deus apontou como uma coisa negativa, mesmo antes do pecado,
solidão. Deus não criou o ser humano para ser uma ilha. Nós somos seres gregários, seres sociais. E apesar de vivermos num mundo extremamente conectado, num planeta extremamente conectado, muitas pessoas vivem sós. Mesmo dentro de casa, mesmo no ambiente de trabalho ou de estudo, cercado de pessoas, mas sentem uma solidão muito grande. E o que pode levar, por exemplo, o fato de uma pessoa viver só? Porque hoje eu observo que em nossa sociedade muitos estão optando. Não, eu vou viver sozinho, vou alugar um apartamento, uma casa, vou viver sozinho, quero liberdade para fazer o que eu quiser. Parece que é uma tentativa bem contrária do que Deus planejou para o homem. As pessoas é como se estivessem fugindo de um relacionamento, indo contra a própria natureza, pastor Timóteo. Com certeza. Na verdade, isso não é amor, isso é egoísmo. E toda vez que o egoísmo é colocado em prática, ele fere pessoas. Tanto as pessoas com as quais nos relacionamos, de maneira egoísta, quanto a nós mesmos. Em algum momento, uma pessoa que se relaciona com outra de maneira egoísta irá sentir falta de amor. Eu acho que essa afirmação de Deus, a gente deveria continuamente transformar numa pergunta. O que não está bom no meu casamento? O que não está bom nos meus relacionamentos, seja como pai, como filho, como amigo, como cristão? O que não está bom? E normalmente a raiz é essa, que o pastor citou. O egoísmo, né? Vivemos numa era tão egóica, o ser humano tão centrado em si mesmo, nunca teve tanto acesso ao lazer, ao, entre aspas, prazer, e nunca foi tão vazio. É isso mesmo. Que não preenche. Agora, o que me chama a atenção é que Deus criou a instituição do casamento e a cerimônia do casamento, né? Diz que o próprio Deus foi o celebrante ali, aquele que oficiou. O que isso diz para vocês? Vocês são pastores, estão sempre envolvidos com cerimônias de casamento, é uma realidade de um pastor, né? O que isso diz para vocês? Deus sendo aquele que oficiou, aquele que celebrou, né? Diante de uma sociedade também que anda fugindo desses conceitos, né? Eu acredito que Deus queria estabelecer isso. Sempre quando Deus quer que os seres humanos façam alguma coisa, Ele não somente pede, ordena ou manda. Ele dá o exemplo. Deus queria que o casamento continuasse acontecendo de maneira responsável. Não é você se unindo a uma pessoa, até quando der certo, tudo bem. Depois, não importando com as consequências que vai causar para as pessoas que estão envolvidas no relacionamento. Exato. Não. Deus quer que a pessoa se case oficialmente. Pastor, como que nós podemos afirmar, né? Deus foi o primeiro pastor a realizar uma cerimônia matrimonial. Gênesis 1, 28, a Bíblia diz assim: e Deus os abençoou e disse, sede fecundos. Então a gente imagina Deus ali fazendo um sermão, um pequeno sermão de casamento. E aí vem uma grande lição. Deus os abençoou e disse, sede fecundos. Sempre quando eu faço um casamento eu digo, antes do leito, o altar. Antes do envolvimento físico, a bênção de Deus. A bênção de Deus sela. E então os corpos são selados. Deus os abençoou. Tem muita gente que inverte. Passa a ter uma convivência conjugal sem serem abençoados por Deus, oficialmente falando. E depois vem buscar a bênção de Deus quando os problemas já aconteceram. Diz, pastor, me abençoa. Podemos orar, podemos, né, ajudar, aconselhar, mas faça a coisa certa. E muitos têm feito isso por opção, né? Não, vou fazer só um casamento civil, eu não preciso lá da igreja, eu estou querendo economizar, né? É porque criou-se um mito que um casamento numa igreja tem que ter pompa, tem que ter muito dinheiro, né? Não, é a bênção de Deus. Isso é necessário, né? Como você estava dizendo, Gilson. Isso é uma realidade no seu ministério também, pastor Timóteo? São dois extremos, né? É evitar a despesa do casamento, por hoje o casamento exigir isso, né?
casamento socialmente. Existe como se fosse uma regrinha, né? Pois é. Uma certa etiqueta, tem que ter isso, aquilo. A pessoa acabou, não vou casar, né? E outro extremo um extremo é você evitar o casamento, né? E outro extremo é você fazer o casamento de maneira ostentada, né? Chamando mais atenção para si mesmo, né? Aquela questão do egoísmo, do que para a bênção de Deus, né, pastor Gilson? Acho que esse é o ponto. Há vários estudos, que mostram que as pessoas casadas dentro do plano de Deus são mais felizes, mais saudáveis física e emocionalmente, vivem mais, têm mais paz no coração, menos ansiedade, menos depressão, se sentem mais seguras, mais aconchegadas, mais protegidas. E um dos estudos levou assim para um lado muito interessante, que hoje virou uma banalização, infelizmente, mas as mulheres mais realizadas sexualmente são as mulheres casadas dentro do padrão de Deus. São as que alcançam uma satisfação muito maior, muito mais plena. Então, interessante esse estudo. Como ainda existem resquícios lá do plano original de Deus, um homem e uma mulher, foi assim que Deus criou. Apesar de muitos, nesse momento que nós vivemos na história da humanidade, acharem o contrário, né? Olha, você é livre para fazer o que você quiser, não deu certo aqui, vai para outra lá, vai para o outro ali. Quer dizer, realmente banalizou-se muito a questão do relacionamento. E muito interessante essa pesquisa, o que mostra realmente que o plano de Deus está certo. Muitos fogem, né, pastor Timóteo, desta realidade, mas isso mostra que o plano de Deus não está errado. Não está errado, com certeza. Outro detalhe também, que a gente percebe que a sociedade acaba até influenciando a própria igreja, a igreja cristã, é a antecipação de relacionamentos preparatórios para o casamento. Como no caso do namoro, por exemplo. O namoro, por exemplo. De maneira prematura, ela amputa ali algumas fases de desenvolvimento dos próprios jovens, das próprias pessoas. Uma garota que não se formou academicamente, profissionalmente, né? Que emocionalmente também no contexto da sociedade que a gente vive ainda não está madura, ela vai entrar para um casamento, vai enfrentar muito mais crises do que uma pessoa que preparada enfrentaria. Porque no aspecto normal, a pessoa que já estudou, fez sua faculdade e tal, já não é fácil você ter o desafio do relacionamento, né, nessa pós-modernidade em que vivemos, quanto mais quando a pessoa antecipa, né? Como é casa muito imaturo, realmente é uma coisa... Despreparado. Aí vem filhos, aí os problemas, pouco tempo depois, surgem. E as pessoas procuram uma solução. Exatamente. Tem o problema da adaptação. Dos dois, depois dos filhos. Exatamente, semeia errado. Logicamente vem a colheita, e aí quer fazer o que com a colheita? O fruto é a lei da que vida, plantou, o que o né? homem semear, isso também se fará. Então tudo tem o seu tempo, e Deus estabeleceu esse tempo. Exatamente. Também. A paciência é muito interessante. Outro detalhe também, esse assunto é um assunto interessante, né? Outro detalhe é sobre a questão da impaciência em esperar para a união física após a bênção da igreja. Eu acredito que o fato das pessoas conseguirem esperar, terem esse respeito ético para com o conselho e a lei de Deus, que o relacionamento físico entre um homem e uma mulher só pode acontecer dentro do casamento, depois da bênção, depois da união responsável. Isso faz com que o casamento seja mais saudável, né? Com certeza. E depois é uma garantia também de que aqueles que estão envolvidos nesse relacionamento irão respeitar os outros princípios. Gera confiança. Pelo resto da vida, porque gera confiança. Respeito. Então, o que começa bem pode continuar e terminar bem. Agora, começa mal nem sempre, né? Pois é. Termina bem. Meus amigos, vamos para um rápido intervalo. Então, não saia daí, porque já voltamos com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia. Você que já estava acompanhando sabe que estamos conversando sobre o casamento, um presente de Deus dado ao homem lá no Éden. Isso tudo dentro
deste escopo de estudos que estamos fazendo sobre as origens, a criação de Deus desde ali o Jardim do Éden. Bom, estamos conversando com os pastores Gilson Grittner e o pastor Luiz Timóteo, mais conhecido como Timóteo, né, pastor? Sobre esse assunto especial. E eu quero agora tocar num assunto muito importante. No primeiro bloco, pastor Gilson, você chegou a falar um pouquinho sobre Adão sentindo a necessidade de uma companheira. Que Deus então criou esta companheira a partir desta necessidade, não é? Como foi então que Deus planejou a criação da mulher para o homem naquele momento? Então a Bíblia diz que Deus, na sua eterna sabedoria, Deus poderia ter feito Eva também do pó da terra sem usar a costela de Adão, ok? Mas para... Feito um outro boneco ali. Exatamente, criado, né? Mas para mostrar a sagracidade, a intimidade, a igualdade, o companheirismo, Eva foi então feita a partir de Adão. E quando Adão viu Eva, ele então suspirou. Esta, afinal, é osso de meus ossos, carne de minha carne. Quer dizer, a minha própria vida está envolvida nisso aí. Então, como Deus uniu, como Deus entrelaçou, como Deus tornou sagrado e íntimo essa união. Não existe, abaixo da comunhão entre um homem e Deus, união mais sagrada entre um homem e uma mulher. Verdade. E o fato de ter tirado de uma costela é um indício bastante interessante, né? Porque um dos pontos aqui do nosso manual de estudos, e você já sabe como ter acesso a esse material através do nosso blog ou do site da Casa Publicadora Brasileira, um dos itens aqui desse manual é realmente a ênfase de que a mulher tornou-se uma companheira. O que Deus criou para Adão foi uma companheira. Esse fato de Deus ter tirado a mulher de uma das costelas pode indicar que era assim uma espécie de característica proposital. Falou assim, ó, vou tirar do lado, para que ela ande ao lado, ande como companheira. Eu estou julgando aqui na intenção de Deus. O que você pensa? Eu acredito assim também, pastor. Eu acredito que o fato de ter criado uma costela que fica do lado de Adão está relacionado com, eu acredito que a ênfase é de igualdade. Né? Igualdade, interessante. Os dois têm valores iguais diante de Deus e deverão serem tratados de maneira igualitária também. Outro fator interessante é que foi da própria costela, como disse o pastor Gilson aqui, né? E o apóstolo Paulo disse, ninguém odeia a sua própria carne. Deus estava ensinando mais uma vez que Adão precisava amar aquela mulher, né? amar. Mesma matéria, é minha carne, os meus ossos. Eu imagino assim, quando um rapaz, no momento certo, na hora certa, ele olha para uma moça e diz assim, o teu lugar é aqui, né? E aquela moça olha para o rapaz, o meu lugar é aqui, é aquele lugar assim de proximidade, embaixo do braço. Então isso demonstra muito a afetividade divina. Né? E Deus disse para Adão, é tua carne, são os teus ossos que estão formados aí também, pertence a você, é um presente que eu estou dando para você. Que coisa linda. Normalmente, quando nós temos os nossos filhos, nós temos esse sentimento de que aquele filho é o nosso sangue, a nossa carne. Mas também deveríamos ter esse sentimento para com a nossa companheira, né? Para com a nossa esposa, o esposo. E ela também devem ser a nossa própria carne, esse sentimento de pertencermos um ao outro. Isso acho que é muito bonito nesse Pastor, ponto. eu acredito, como Jesus falou, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Se a gente investe no bem-estar do outro, logicamente que a gente vai amar ele. Se você quer ver sua esposa bonita, você se preocupa em que ela seja bem tratada, que ela se alimente bem, que ela durma bem, que ela não fique estressada desnecessariamente. Isso é você plantando uma roseira para colher uma flor, para colher uma rosa. Né? É maravilhoso isso. É verdade. Eu acredito que quanto mais a gente trata bem a esposa e a esposa o marido, a gente está semeando ali, porque amor gera amor, desperta amor. É verdade, é verdade. Nós temos uma pergunta que foi enviada por uma telespectadora, vamos ver agora. Olá, meu nome é Karen. A minha pergunta é, o que Deus queria ensinar ao criar Eva a partir de uma das costelas de Adão?
é bem o ponto que nós estávamos conversando. Acho que a gente isso. podia fechar Isso. aí respondendo para Eu Karen. penso que tem uma questão que a gente pode ampliar ali, que é a dependência ou a interdependência. Se Deus cria de uma matéria separada do homem, seriam seres independentes. Fez aqui, fez ali. Não. Deus fez a partir de. Então, quando o homem tem essa dependência saudável da esposa, a esposa tem essa dependência saudável do marido, numa troca mútua de amor, de sagacidade, é esse o plano de Deus. Porque às vezes a gente percebe que entre marido e mulher há uma competição e não uma interdependência, né? E muitos casais, eu até conheço vários, eles fazem questão de dizer, não, o que é meu, o que é dela, nós temos contas separadas, não que isso seja pecado, pode ter contas separadas, não tem problema nenhum. Mas assim, é como se assim, não quisessem ter envolvimento, cada um por si, ela tem a vida dela, eu tenho a minha. Alguns casais modernos já começam até a morar em casas separadas, diferentes, né? E encontram-se apenas para o relacionamento sexual. É diferente, né, esse tipo de companheirismo com aquilo que Deus pediu lá no Jardim do Éden, né? Na mesma linha de pensamento, eu acredito também que Deus queria que o casal fosse íntimo. De fato, o casal, o ser humano, o homem e a mulher e o casamento foi estabelecido para que nós desfrutássemos a felicidade que Deus Pai, Filho e Espírito Santo desfrutam com sua união. É intimidade. É a relação mais íntima que os seres humanos poderão ter entre o homem e uma mulher no casamento. É verdade. Responsável. É verdade. E eu falo, pastor Gilson, eu vejo alguns pais, às vezes, tratarem os filhos melhor até do que a própria esposa. Não concordo com isso. Inclusive, os próprios filhos, eles querem ver o pai valorizando e amando muito a sua esposa. Deles, lógico. Eles querem ter uma referência, porque o pai e a mãe é referência para a família, como deixará o pai e a mãe para se unir a sua mulher e formar uma nova estrutura familiar, que é a base da sociedade. Eu creio que o melhor presente que um pai pode dar para um filho ou uma filha é amar a mãe deles. Pois é. E o melhor presente que uma mãe pode dar para os filhos é amar o pai deles. Então, quando os filhos veem que os pais se amam, se respeitam e vivem essa interdependência, sem mutilar a individualidade de cada um, mas existe um relacionamento saudável, os filhos vão querer ter esse tipo de relacionamento também. Os pais se tornam modelos, né? Multiplicadores. Agora, vocês acham que amor. esse grande número de separações que nós temos enfrentado, além da nossa sociedade pós-moderna aceitar com tranquilidade isso também se deve à falta de modelos, que muitas crianças acabam não tendo em casa, adolescentes, acabam formando uma família já doente, separam-se de forma muito rápida. Essa falta de modelo familiar pode estar contribuindo para esse grande número de separações? Eu creio que sim. Existem vários estudos que falam de que é uma tendência de repetição. Sim. Um problema sistêmico. O filho ou a filha viram que é assim, então ela repete muitas vezes repete o que ela vivenciou, o que ela aprendeu, o que ela conheceu por experiência. Verdade. Agora, um filho que vê um pai e uma mãe fazendo o que é certo, vivendo bem, não, esse é o modelo. Agora, se os filhos às vezes já vêm de um lar desestruturado, se ele não tiver o conhecimento, a reorientação, ele pode ser conduzido a repetir apenas o modelo que ele tem. O modelo que ele tem, isso mesmo. Olha, a pessoa para tomar decisões éticas, morais, corretas, ela precisa ter um bom caráter, um caráter correto também. E formação de caráter, isso é convenção. Os próprios especialistas em formação de mente humana sabem disso. Que desde quando a criança está sendo gerada ali, ela sofre influência das impressões ao seu redor. Se o que ela vê é desvalorização um do outro, é egoísmo, é confusão, é atrito, é isso que vai ocupar a mente dela. A pessoa, para formar um caráter, ela pensa, depois ela age, depois da ação vem o hábito, e depois do hábito, o caráter. Então, os pais, de fato, o comportamento dos pais determina a formação do caráter dos filhos e a felicidade futura
deles e da própria sociedade. Que responsabilidade tem a família? É verdade mesmo. É bem verdade que Deus, quando entra na nossa vida, às vezes a pessoa não tem um conhecimento, se encontra com Deus, Isso. recebe a orientação bíblica, ela pode, logicamente, tomar um novo rumo. Nem todas as pessoas que vieram de lares desestruturados formam lares desestruturados. A pessoa pode, através da educação, especialmente a educação bíblica, reorientar a sua vida. Mas também pessoas que vêm de lares bem orientados, às vezes se afastam de Deus e entram por uma senda, por um caminho destrutivo. Às vezes a pessoa teve um bom modelo em casa acaba não dando certo o casamento também, né? Isso a não gente é a vive regra, num né? mundo de pecado, né? Um mundo que realmente é complexo e nem tudo dá certo como foi planejado, né? Pois é isso. Uma pena, né? A graça de Deus, ela consegue corrigir muitas coisas, né? Como o pastor está dizendo, né? E com certeza pode tornar casais que tiveram uma infância e que tiveram um caráter mal formado felizes hoje ainda. Acredito nisso. A preocupação, pastor Laerte, é que eu imagino que muitas pessoas, ao estarem assistindo esse programa, sejam separadas, divorciadas, ou pessoas que estejam ainda solteiras, ou com alguns conflitos familiares. Foi para isso que Jesus veio também. Olha a atenção que Jesus deu para pessoas que tinham conflitos familiares na Bíblia, como a samaritana, né? Como tantas outras pessoas que tinham dificuldades. Como Jesus foi atencioso, carinhoso, amoroso, compreensivo. Ele conhece cada situação, cada aspecto. O importante é a pessoa estar consciente de estar vivendo os princípios da palavra de Deus, né? E tantas coisas que muitas vezes fogem o controle de um cônjuge, de um esposo, de uma esposa. São realidades há muitas pessoas, né, pastor Gilson, que às vezes se culpam, né? E às vezes a culpa não é definitivamente daquela pessoa. Não é? E a pessoa fica se culpando. E foi muito bem lembrado. A graça de Cristo, ela existe para isso, para curar feridas, para resolver problemas. Não existe relacionamento que não possa ser remodelado, restaurado. Não é? É isso. Isso, pastor. Eu acredito que quando a gente reconhece um problema, dizia um professor meu, 50% dele já está resolvido. Não é problema a gente reconhecer culpa. A gente reconhecer que erramos, que fomos mal formados. Não é problema porque Jesus já resolveu esse problema. Claro. Ele já perdoou. A graça dele, a presença de Jesus no nosso coração pode restaurar em nós a semelhança, a imagem e semelhança do Criador. Então, a gente pode sim reconhecer os nossos problemas, nossas fraquezas, nossas tendências herdadas ali e orar, Senhor, por favor, muda esse detalhe meu, para que eu possa me ajustar melhor. Então, eu poderia dizer que o casamento ideal seria aquele em que o marido se dedica à sua esposa plenamente, com amor, com carinho, protegendo-a, e a esposa a mesma coisa, naquela dedicação, naquele interesse pelo seu esposo, unindo-se no verdadeiro amor de Deus, como Deus deseja que nós vivamos. Eu penso que esse é o casamento ideal, né? Estarmos escondidos em Cristo e nos interessarmos de Deus fato. deixou bem claro os papéis, o papel do homem e o papel da mulher. Após o pecado, a gente percebe que Deus foi obrigado a estabelecer uma hierarquia. Porém, não é uma hierarquia de mando, de autoridade, mas uma hierarquia funcional, onde o homem seria colocado como líder, o cabeça. Sim. E ser o líder, ser o cabeça na Bíblia é ser o servo. Claro. E o homem é comparado a Cristo, quando ama a igreja e a si mesmo se doa por ela. E eu creio nisso, pastor, que quando uma esposa, quando uma mulher tem um marido como Cristo, ela vai querer responder ou corresponder a esse amor como a igreja faz com Cristo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a palavra, mulheres, sede submissas ao marido, como ao Senhor. Tem muitos maridos que não são como o Senhor e querem que as esposas sejam submissas. Exatamente. Aliás, essa é a grande guerra, né, nos relacionamentos, né? Eu acredito, como o pastor está dizendo, que essa cumplicidade precisa ser, necessária, é indispensável no relacionamento. Inclusive, precisamos aprender a amar e receber amor. É isso mesmo. Tem pessoa que recebe expressões de amor e ali se acha no direito de receber aquelas expressões. Eu lembro que quando eu comportava, eu vendia livros, né?
nas férias para poder pagar os estudos. E eu tive o privilégio de comportar com a minha namorada, que hoje é minha esposa, que eu amo muito. E um cliente, né, ali disse, olha, nunca deixe um beijo dele sem resposta, sem ser devolvido. A gente precisa aprender a corresponder. Receber uma demonstração de amor, devolva. Né? Amar e ser amado. Amar né? e ser amado, né? Isso é muito importante. É. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo e voltamos em instantes para o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia. Então, não saia daí porque voltamos já. Estamos começando o último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Está passando bem rápido nessa conversa com os nossos amigos, os pastores Gilson Grittner e Luiz Timóteo, pastores que trabalham aqui no interior de São Paulo e vieram nos ajudar aqui no programa dessa semana. O tema, você já sabe, que está acompanhando, é sobre a questão do casamento, um presente dado por Deus lá no Jardim do Éden, relembrando que nós estamos estudando as nossas origens, a criação de Deus e o casamento como um dos presentes que Deus nos deu antes da entrada do pecado. E algo que Satanás tem procurado destruir, né? Porque se destrói um casamento, destrói a imagem de Deus, o amor de Deus no coração de uma pessoa. É complexo realmente isso aí. Mas antes de voltarmos a conversar com os nossos convidados, eu quero mostrar mais uma vez para você e oferecer a oportunidade de estudar a Palavra de Deus através deste manual de estudos, este guia que nós damos o nome de Princípios. Um dos slogans desse curso bíblico é que a resposta do fim está no princípio. Já que estamos estudando sobre as origens, sobre o princípio de tudo, este é um curso que vai mudar a sua concepção da criação e da pessoa de Deus na sua vida. Para você ter gratuitamente esse material em sua casa, basta solicitar através dos meios normais aí, os nossos endereços eletrônico, endereço normal, ou através do nosso blog. Você vai vendo aí na sua tela, pode copiar e enviar uma mensagem para a gente, dando o seu endereço completo para que a equipe da Novo Tempo faça chegar às suas mãos este material. Isso é muito importante, porque o nosso desejo aqui no programa, também é o desejo da Novo Tempo, é que todos nós cresçamos no conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na forma como Ele deseja que nós vivamos também para Ele. Aproveite essa grande oportunidade e esse presente da Novo Tempo para você, tá bem? Bom, meus amigos, chegamos num ponto importante, o último bloco do programa, e dentro desse contexto que nós já estamos conversando sobre a questão do casamento, eu queria tocar num ponto que eu penso ser importante. Muitas vezes nós temos, às vezes, dinheiro em casa, ou ouro, alguns têm pedras preciosas, outros têm joias guardadas como herança de família. São preciosidades que as pessoas guardam, né? Livros, enciclopédias. E nós temos a tendência, como seres humanos, de sempre preservar e proteger aquilo que é precioso para a gente. Aquilo que nos faz ter lembranças importantes. Às vezes nem é tanto o valor material, mas o valor emocional, aquilo que nos faz lembrar momentos felizes da nossa vida. Quem ama, protege? Olha, com certeza. Em relação ao que a gente viu lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte ali, né? Onde Jesus ele apresenta alguns princípios de ética e moral e felicidade, porque ética e moral aos olhos de Deus é felicidade para suas criaturas. Sim. Ele fala sobre casamento, né? E ele acaba reafirmando o princípio de relacionamento a dois. Os princípios, né? Que ele estabeleceu lá no Éden, quando criou e oficiou também aquele casamento. O próprio Deus ele disse, olha, não lestes como a Bíblia, as Escrituras dizem? E também aqui em Mateus capítulo 5, versículo 27 e versículo 30, alguns perguntaram ali, Senhor, e a gente pode dar carta de divórcio por qualquer coisa?
querendo apanhar Jesus numa contradição, colocar uma situação difícil ali. Porque havia um certo costume entre os judeus também que eles descartavam, às vezes, as suas esposas por qualquer erro, né? Com certeza. E Jesus ali, mais uma vez, ele restaura o valor, a importância do casamento, com o princípio de união sendo entre homem e mulher, e com a atividade sexual, unidade física entre homem e mulher, somente dentro de um casamento do matrimônio, né? Responsável, né? Do matrimônio. Jesus aqui deu ênfase à seriedade da relação matrimonial e da responsabilidade. Como as pessoas hoje vulgarizam aquilo que é sério e como desrespeitam aquilo que Deus estabeleceu como se nada fosse. Hoje, em nosso país não é mais crime. Antigamente, há poucos anos atrás, aí, pouco mais de uma década, era crime o adultério. Hoje não é mais crime, não é mais errado legalmente falando. O Código Civil já não traz mais isso como crime. Né? Então, mas aos olhos de Deus é crime. Aos olhos de Deus é pecado, porque é a tua carne, é a tua vida que está ali. Então Jesus deu seriedade. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Não teve a oportunidade, talvez, de adulterar, mas no coração adulterou, faltou só a oportunidade. Se tivesse a oportunidade, possivelmente cairia, né? Exatamente. Então, como Jesus, ele trata essas questões lá da criação, lá da nossa origem, Deus fez homem e mulher, portanto não vulgarize aquilo que Deus tornou responsável, sério, como um lugar de proteção, e como o pastor enfatizou, o plano de Deus continua sendo a felicidade. Eu estou para encontrar pessoas realmente felizes, vivendo uma vida polígama, uma vida imoral, uma vida suja aos olhos de Deus, sem paz na sua consciência. Porque a pessoa busca um tipo de emoção numa relação extraconjugal, ou qualquer que seja a sua emoção nesse aspecto, né? Um relacionamento até sério, extraconjugal, não importa, como sendo a solução para as suas emoções. Só que, passado aquele momento da emoção, ela cai numa depressão de quem ela é, da traição que cometeu. A pessoa fica para baixo, né? Ela não fica normal. É como se a pessoa, mesmo sem admitir, tivesse uma consciência culpada por aquilo, que ela está deixando de proteger-se. A si mesmo e aquela pessoa a quem ama. E a própria violação também de um código de moral que preserva a felicidade dos seres que Deus criou. Ninguém melhor do que o próprio Criador para dizer como a gente deve se comportar moralmente e eticamente. Quando você compra um carro, você pega o manual, você faz de tudo para poder colocar o óleo indicado, né? Colocar a peça indicada, para poder você utilizar, desfrutar melhor daquilo ali. Manter a originalidade do veículo, né? Pois é isso. Da mesma forma relacionado a Deus, né? E o casamento. Casamento. Deus criou o casamento. E o casamento é a base da sociedade. E a felicidade desfrutada no casamento, ela se torna uma onda multiplicadora de felicidade em todos os níveis de relacionamentos secundários. Eu vejo que até nas nossas sociedades cristãs, nas diferentes igrejas, e amigos que nos acompanham aqui no programa Lições da Bíblia, nós devemos erguer bem alto este ideal de Deus, do casamento, do matrimônio. Porque às vezes eu percebo que até em alguns movimentos cristãos estão deixando de lado essa questão da orientação. É uma cultura apenas. Os jovens não estão sendo orientados, né? Nós estamos vivendo uma geração sem compromisso. É uma crise que já... alguns anos vem se arrastando. Uma geração sem compromisso. Isso reflete nos relacionamentos. Porque o que, em sua maior parte, os meios de comunicação ensinam? Que os relacionamentos são transitórios, passageiros, quase que diários. Uma rede social, bom, eu não quero mais aquela pessoa na minha rede social, eu vou lá e deleto. Então essas revistas aí que publicam a vida dessas pessoas que estão nos meios de comunicação, assim, são objetos, né? Uma troca de parceiros, de companheiros, de companheiras, assim, uma coisa como se fosse um artigo, como se fosse um objeto. Se torna descartável, né, pastor? Uma coisa vulgar, extremamente vulgar. Né? Uma geração sem compromisso, não quero compromisso com ninguém.
Sabe que há pouco tempo eu estava assistindo uma entrevista num dos programas da televisão, que não era Novo Tempo, e uma atriz famosa, de renome, com 24 anos, estava no 6º casamento. Uma garota. Né? Aquilo me fez pensar nessa falta de compromisso que essa nova geração tem consigo mesmo, né? E não tem compromisso com ninguém, nem consigo mesmo. Foram feitos alguns estudos dessas pessoas mais conhecidas, as pessoas famosas, diríamos assim, como a maioria delas terminaram a vida quando viveram vários relacionamentos. Muitas se suicidaram, a maioria terminou a vida sozinhas, solitárias, abandonadas, frustradas, foram usadas muitas vezes, né? Depois que a beleza passa, depois que o glamour passa, o que sobra? Você ter um companheiro ao lado para envelhecer, para cuidar, para proteger. Então, é uma grande ilusão que as pessoas estão vivendo. É verdade, verdade. Se os seres humanos permanecem para perceber isso, cedo ou tarde na vida, irão perceber a necessidade desse relacionamento bem íntimo e saudável do casamento. Olha, nós estamos já encaminhando para o nosso encerramento, mas eu não posso deixar de tocar no assunto da comparação, o casamento como uma metáfora, uma comparação da igreja. Como é que nós podemos entender isso? Pastor Gilson, depois também, Pastor Timóteo, pode dar Esse é um assunto muito lindo, muito bonito. Quem se sacrificou pela igreja? O Criador, o Redentor, o comparado noivo e esposo da igreja, Jesus Cristo. O sacrifício maior no relacionamento conjugal não é da mulher, é do homem. O sacrifício é do homem. Deus não pede para a mulher dar a vida pelo homem, mas Deus pede para o homem dar a vida por sua esposa, pelo seu cônjuge, a ponto de se sacrificar, se necessário for, doar a vida. Então, olha como é bonito isso. Então, eu imagino assim, uma esposa que encontra no marido essa disposição e esse caráter. Ela será submissa, né? Então, essa palavra submissão, ela vai corresponder a esse amor Exatamente. tão forte, tão sacrificial. É isso que Jesus espera, é o que está em Efésios capítulo 5, né? Esse amor sacrificial, essa dedicação. Por isso que a Bíblia diz assim, Jesus amou a igreja e se entregou por ela. É isso, você percebe também que o apóstolo Paulo disse que nisto consiste o amor de Deus, em ter enviado o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu acredito que esse fato de nós sermos, o casamento ser comparado com o relacionamento de Deus com sua igreja, lega um pouco de responsabilidade para nós homens. Eu acho que a maior parte é a responsabilidade nossa. Isso mesmo. A gente tomar a iniciativa, demonstrar amor. Aí vem a hierarquia funcional que eu comentei há pouco atrás. Deus falou assim, você vai ser o líder, você vai ser o cabeça. Mas o que é ser o líder na Bíblia? É servir, é amar, é sacrificar, é se doar, é prover, é proteger. Não que a esposa não deva ajudar, lógico, aí vem o companheirismo. E como nós vivemos uma sociedade machista, muitas vezes se transfere para a mulher a responsabilidade da submissão, do amor, do serviço, né? E realmente foi muito bem tocado aí neste ponto para vocês. Eu acho que vale a pena a nossa reflexão. Cristo deu sua vida pela igreja. O casamento, ele é o noivo, a igreja é a noiva, né? Assim nós também devemos dar a nossa vida pelo nosso relacionamento, pelo nosso parceiro, pela nossa parceira, especialmente os homens aí, com esse compromisso também desse ideal de Deus para a nossa vida. Amigos, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para os nossos telespectadores e 30 segundos para cada um para a gente poder fechar o programa. Vamos começar com o pastor Gilson, pode ser? Amigo telespectador, Deus quer que você, como homem, como mulher, seja feliz. E Deus provê um meio, dentre os vários, que é um relacionamento matrimonial dentro do seu plano. Que Deus te abençoe, se você já é casado ou se você está procurando, que você siga as orientações da palavra de Deus, que com certeza ali está o caminho para a felicidade. Muito obrigado, viu, pastor Gilson, pela sua participação conosco aqui no programa. Deus abençoe seu ministério. E eu quero ouvir agora a sua mensagem, pastor Timóteo, por favor. Ok. Nós vivemos, pastor Lanza e pastor Gilson, em uma era em que existe pouca reflexão e muita irreflexão.
a informação rápida leva as pessoas a ficarem na fase superficial dos pensamentos e impede que elas raciocinem um pouco da causa para o efeito. Como o senhor falou, quem planta, colhe. Querido amigo, valorize o casamento e o relacionamento íntimo com sua esposa, com seu esposo, como Deus valoriza. E com certeza, o sonho de Deus, que é a sua felicidade, será desfrutado por você. Obrigado, viu, pastor Timóteo? Deus abençoe também o seu ministério. Obrigado pela participação dos amigos, pela sua audiência sempre aqui ao programa. Deus também esteja iluminando a sua vida, no seu casamento, no seu matrimônio, na sua família. Vamos orar para nós terminarmos? Pai querido, nas tuas mãos nos entregamos para cumprirmos o teu propósito que tu tens para cada um de nós, ligado ao casamento e aos nossos relacionamentos. Amém, que nos ajudes para isso, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, Senhor.